E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Juan e eu tô trazendo meu primeiro vídeo aqui pro canal Vida de Motion. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do workflow entre Cinema 4D e Unreal. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é como baixar Unreal. Vocês vão entrar no site unrealengine.com e vão clicar aqui no botãozinho azul, clicar em Download e vai aparecer duas opções para vocês, a Publish License e a Creator License. A Publish é praticamente para quem faz jogos, né, que vai monetizar os jogos criados dentro da Unreal, e a Unreal cobra um certo royalty a partir de um certo valor. Então a gente não vai utilizar essa licença, a gente vai usar a Creator, que é para o pessoal que faz motion design, faz filme, faz maquete virtual, tudo que você conseguir fazer dentro da Unreal que não seja jogos, né, você pode usar essa licença e a Unreal não te cobra royalty sobre a sua monetização. Então a gente vai usar essa licença, vai clicar aqui no Select, vai aparecer para a gente baixar. Vocês vão baixem a Epic Store, instalem, baixem a Unreal dentro da Epic Store e pronto, vocês vão ter a Unreal dentro do computador de vocês. Eu já tenho instalado, não vou fazer esse processo aqui. Dito isso, eu vou entrar aqui no meu projeto do Cinema 4D. Eu fiz um projeto bem simples, é um aviãozinho voando. É um tipo de demanda que eu tenho visto que tem crescido bastante, que é esse tipo de animação 3D para sites e aplicativos, onde os ícones, né, são extremamente bolds e a gente usa uma texturização flat, muito flat, com uma iluminação bem suave, né? O pessoal tem usado muito para topo de site, tela de loading, para divulgação de aplicativo. Então eu fiz essa animação simples de um aviãozinho voando, pode ser uma tela de loading para site de passagem, alguma coisa do tipo. Unreal, a partir do final do ano passado, liberou um plugin chamado DataSmith. Esse plugin, ele permitia que a gente importe arquivos do Cinema 4D para Unreal de forma nativa, a gente levando animação, câmera, luz, texturas. Eu acredito que a partir da versão 4.23, esse plugin se tornou nativo dentro da Unreal. Antes a gente tinha que baixar ele de forma externa, era um beta externo, mas agora está bem mais tranquilo de trabalhar. E eu vou demonstrar para vocês como levar um projeto do Cinema 4D e renderizar lá no Unreal. A primeira coisa que vocês devem fazer aqui é saber o que importa e o que não importa lá para Unreal. Eu já vou falando aqui para vocês que muitos deformadores, eles a Unreal não faz uma leitura correta, às vezes faz, às vezes não faz. Eu prefiro levar o projeto de uma forma que fique extremamente redonda, que não dê problema pra gente trabalhar lá no Unreal. A minha ideia é que você trabalhe na Unreal como se fosse um renderizador, como se fosse um Octane, como se fosse um Corona, enfim. Nesse projeto aqui eu coloquei várias coisas que importam e não importam, já para ir explicando para vocês esse workflow. Uma das primeiras coisas que a gente tem que se atentar é o seguinte: esse meu avião aqui, ele é feito basicamente por deformadores. Eu tenho o Subdivision e eu tenho o Close Surface. Se vocês olharem ele aqui, vou sair da câmera, ele é um avião extremamente simples, né? Eu modelei ele da forma mais simples possível, só para demonstrar para vocês o uso dos deformadores. Quando a gente coloca os deformadores, ele pega um aspecto bem mais de ícone bold, né? Esse material aqui, principalmente com dois deformadores, ele na Unreal não costuma dar certo. Não lê, pode dar problema na malha, então eu recomendo a gente fazer isso daqui, tornar editável. Porém, eu tenho aqui, nesse meu grupo, eu coloquei animação nesse meu grupo, coloquei animação no meu plane, e além disso eu tenho essa tag Vibrate, essa oscilação vertical que meu avião está fazendo, eu não animei, eu simplesmente coloquei a tag e já me resolveu esse problema de fazer essa oscilação. E a gente vai precisar fazer um bake disso também. Sempre que vocês forem fazer o bake do seu projeto para levar para Unreal, eu dou a dica de vocês fazerem de baixo para cima. Tudo que vocês tiverem que fazer, por exemplo, dentro desse grupo aqui, eu tenho o plane, o subdivision, o cloth e o avião. Eu recomendo vocês fazerem de baixo para cima. Então vamos começar pelo plane. O plane, ele tem uma animação horizontal, que faz o avião fazer assim, e eu vou pegar esse plane aqui, primeiramente, vou criar um backup, vou arrastar aqui para baixo segurando Ctrl, e vou colocar um B aqui na frente de plane B, né, de backup. Então eu vou esconder ele aqui por enquanto,
Que aqui no Clove Surface eu vou apertar C para tornar editável, para minha malha ficar exatamente do jeito que ela tava com os deformadores. Caramba, quase não sai, hein? E se vocês repararem aqui, agora eu perdi essa animação de rotação, assim. Mas eu salvei o meu plane B para poder jogar essa animação aqui. Então como que a gente vai fazer isso aqui? Windows, F-Curve, vou jogar aqui pro lado, vou arrastar meu plane que precisa da animação e vou jogar meu plane B que tem animação. Simplesmente vou clicar, arrastar aqui e pronto. Vou fechar, deletar meu plane B, conferir minha animação e instalar a animação toda certinha. Agora eu preciso fazer o bake dessa tag. Um segredo para vocês levarem isso para Unreal é não fazer o bake da tag em si, e sim onde a tag está aplicada. Então, novamente, Windows, Timeline F-Curve. Agora a gente vai puxar o avião e não a tag, igual eu falei. E a gente vai clicar aqui, função, Bake Object. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para não criar uma cópia e incluir todos os parâmetros. Assim que der OK, vocês vão ver o tanto de keyframe que apareceu aqui. Esses keyframes são da tag. Então eu vou deletar aqui a tag de Vibrate, dar um play na minha animação e vocês vão ver que ela está exatamente igual. Então agora toda essa animação aqui ela já está pronta para ir para Unreal. Uma coisa que vocês têm que se atentar é que aqui no Cloner a gente não pode mudar para múltiplas instâncias, a gente tem que manter em instância. E antes de enviar esse arquivo para Unreal, a gente tem que ir aqui, editar, preferências. E assim que abrir essa janela aqui, vocês vão clicar em File e clicar aqui, ó, Save Polygons for Cineware. Vocês vão clicar para habilitar e no outro Save Animation for Cineware, vocês também vão habilitar. Vocês vão fechar, File, Salvar, Projeto para Cineware, que é o formato de arquivo que Unreal entende. Então eu vou colocar aqui, ó, avião, underline, DataSmith não, Unreal. Então eu saber que é o projeto que vai para Unreal. Feito isso, eu posso abrir a minha Epic Games aqui, pedir para abrir a minha versão da Unreal. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, essa aqui é a última versão. Vou pedir para inicializar e agora é só a gente aguardar. Aqui ele vai abrir uma janela onde eu tenho várias opções, 4 na verdade. Games, filmes, arquitetura e design de produto e automotivo. Eu gosto de utilizar esse games aqui, né? Apesar de eu ter essas outras opções aqui, eu prefiro usar a games, que ela é mais completa. Ela vai me pedir para eu selecionar um tipo de template. Como eu não estou desenvolvendo nenhum jogo, eu vou simplesmente clicar em blank e próximo. Aqui eu vou deixar do jeito que tá, não vou ligar o Ray Tracing, vou deixar a qualidade máxima e vou pedir para começar com Starter Content. Vou colocar um nome aqui, avião underline Unreal, avião Unreal, vou pedir para criar o projeto. Ele começou a compilar os assets para criar esse meu projeto, então, mas é rapidinho, ele já cria isso. E assim que ele abrir, ele já vai mostrar um mapa pra gente. Aqui ele já tem uma renderização, porém em tempo real. Vou demonstrar aqui pra vocês. Para navegar na Unreal, você pode clicar e segurar qualquer botão do seu mouse, esquerdo ou direito. Você clicou, segurou, usa AWS, igual se fosse um jogo de primeira pessoa, um jogo de tiro, para você navegar aqui na Unreal. Então, uma coisa que vocês vão perceber é que o jeito que vem a câmera, ela anda rápido demais, então eu gosto muito de mudar aqui, ó, para 3 para ter uma suavização. Para subir e descer é o Q e o E, sendo que o Q desce, o E sobe, W vai para frente, S vai para trás, A vai para esquerda, D vai para direita, igual se fosse um jogo. E aqui vocês estão vendo, né? A gente está vendo uma visualização 3D de cadeiras e mesa e a gente não está esperando o render, está acontecendo tudo em tempo real. Uma coisa que eu gosto de mostrar aqui para vocês eu vou pegar a luz do sol, tá aqui, vou colocar ela mais pertinho da gente. Vou mudar ela aqui para Movable, que é um tipo de luz que não precisa de render, e vou começar a mexer na luz. Olha que bacana. Pode chegar lá para cá.
E vocês vão ver que aqui, ó, a gente já tem os reflexos, as luzes, tudo atualizado em tempo real. Certinho? A gente precisa fazer algumas coisas antes de importar o nosso arquivo do Cinema 4D. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui em Plugins e aqui em Building, a gente vai procurar por Data Smith. Vocês vão ver que aparece vários Data Smith, porém a gente precisa desse aqui em específico, Data Smith C4D Importer. A gente vai pedir para habilitar, vai dar um Yes. Esse aviso ele aparece porque ele ainda é beta, é uma versão 1.0, mas não tem problema, ele já está muito bom. Espero que melhore para reconhecer mais deformadores, mais coisas do Cinema 4D nativamente, para diminuir o nosso trabalho e aumentar a compatibilidade entre os programas. Eu não vou reiniciar agora, certo? Porque eu ainda tenho que fazer algumas alterações que eu gosto. Vou fechar aqui por enquanto, vou novamente em Settings e vou em Project Settings. Eu vou digitar aqui Light. Em Light eu vou mudar em algumas coisas. Ó. Vocês vão dar o scroll, vai aqui em Engine Rendering, e a gente vai aqui em Lighting, a gente vai desabilitar o Static Light, que é o tipo de luz que pede o Bake, né, que é o render do Unreal. E a gente vai desabilitar. Aqui em Screen Space Global Illumination a gente vai habilitar. É meio que ele utiliza o que está na sua tela para gerar reflexos melhores e um Global Illumination dinâmico, sem precisar fazer nenhum tipo de renderização. E essa última luz aqui, ó, desculpa, essa última opção, Light Propagation Volume, a gente vai marcar também, que é o tipo de rebatimento de luz, para a luz bater numa superfície, por exemplo, azul, e ela devolver para a gente uma luz refletiva azul. De forma dinâmica também, tá? Feito isso, acho que não precisa alterar mais nada. Aqui no cantinho já apareceu a opção novamente para eu reiniciar. Vou clicar. Aqui ele vai pedir para se eu quero salvar minhas alterações. Não quero, não foram relevantes. E tudo bem. Ele vai recarregar a Unreal e pronto. Se vocês repararem aqui, ó, perdeu todas as sombras aqui da luz, ó. A gente tem a luz do sol ali, mas não tem a sombra aqui. Isso porque eu desabilitei qualquer luz estática. Quando a gente passa essas luzes para Movable, que são as luzes dinâmicas, olha o que acontece. A gente ganha na hora o reflexo. O reflexo não, a sombra da luz do sol. Então, eu vou demonstrar aqui novamente para vocês. E vocês vão ver que já tem uma qualidade melhor do que aquela hora. Então, eu vou clicar aqui. Com barra de espaço a gente alterna entre escala, mover objeto, rotacionar objeto e escalar objeto. Então aqui eu vou rotacionar novamente. E aqui para a gente ficar mais marcado, eu vou aumentar a intensidade da luz. E pronto aqui, ó. Todas essas alterações acontecem em tempo real. Bacana? Vamos agora aqui para começar a voltar para o nosso projeto. Uma das coisas que eu gosto de fazer é clicar nesse botãozinho aqui do lado esquerdo do Content Browser, e aqui já aparece a nossa pastinha Content. Essa é a nossa pasta raiz, a gente vai trabalhar sempre dentro dela. Eu vou dar um botão direito, criar nova pasta, e vou chamar essa pasta nova de C4D Import. Tudo que a gente for fazendo fica numa pastinha organizada. Certo, eu vou clicar aqui, a gente já tá nela, que ela tá vazia. E aqui, ó, é o DataSmith, o plugin que a gente habilitou antes de reiniciar a Unreal. Vou clicar aqui e eu vou apontar onde está nosso arquivo. Então, tenho aqui, aula DataSmith. Havia Unreal, escrevi errado, normal. E vou pedir para importar aqui dentro da C4D Import. Vou deixar tudo marcado, vou clicar nessa setinha, Static Mesh, e eu vou desabilitar esse Generate Light Map UV. Na verdade, pessoal, eu fiz errado aqui, mas é bom que eu já mostro para vocês. Não importa, eu importei aqui errado, mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar essa pasta aqui que foi importada aqui agora, vou pedir para ele deletar tudo, vai demorar um pouquinho, tudo bem. Aqui em C4D Import, a gente vai clicar em botão direito, criar level, e eu vou chamar isso aqui avião.
animacão. Vou dar um Enter, vou dar um duplo clique, entrar aqui, vou pedir para não salvar, não é relevante para mim. E agora sim eu vou importar aquele arquivo do Cinema 4D. Uma coisa importante para falar. Quando a gente clica em botão direito e cria um mapa, é como se fosse um projeto. Para quem já trabalha com Premiere e After, né, com edição, sabe que a gente consegue trabalhar tipo, com vários projetos dentro de um arquivo só, né? A gente pode ter, tipo, 2, 3 projetos, 2, 3, 4 versões do mesmo filme ali na edição. O level nada mais é do que isso. Você cria um level ali dentro do seu projeto, você pode ter 3, 4, 5, 6 projetos prontos. Às vezes você quer criar, não sei, essa animação que eu tô fazendo com fundo amarelo e o avião roxo, e uma versão do fundo roxo com avião amarelo. Você cria 2 versões, 2 levels, e pronto, na hora que você precisar, você renderiza qual foi a versão aprovada. Então, eu criei o level aqui, já pedi para importar, e vocês não estão vendo absolutamente nada. Por quê? Porque aqui a gente ainda não tem nenhuma luz que permita a gente ver alguma coisa. Então, a gente vai vir aqui do lado esquerdo, Light, e eu vou clicar, vamos ver, Directional Light, que é o luz do sol. Então aqui vocês já estão vendo alguma coisa, né? As silhuetas das nuvens e tal. Vou mudar ela para Movable. Como eu falei, Movable é o tipo de luz que a gente quer trabalhar, que não tem render, é real time. E eu vou colocar um Skylight. Assim que eu colocar o Skylight, também vou colocar para Movable. E aqui eu vou usar esse Skylight. Aí o Skylight ele funciona o seguinte: ela simula a luz da atmosfera, sabe? A luz do sol entra pra gente de forma direta, mas ela rebate na atmosfera e cria uma luz bem mais suave, não tão dura. Então o Skylight faz isso. Como eu não vou criar um ambiente completo, um sol, uma atmosfera para esse momento, eu só quero gerar uma luz, eu vou utilizar esse Skylight como HDRI. E pra gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar de texturas, e vou importar algumas texturas que eu já separei. Então, eu vou aqui na área de trabalho, aula DataSmith, texturas, já vou carregar essas 2 texturas aqui, e vou importar meu HDRI. O HDRI eu vou jogar aqui no Skylight, certo? Cliquei no Skylight, aqui tem um parâmetro chamado CubeMap. Aqui eu preciso mudar para SLS Specific CubeMap, que ou seja, eu quero que esse Skylight emita uma luz específica. E no nosso caso eu vou utilizar o HDRI. Assim que eu clicar e começar a arrastar, vocês vão ver aqui que já fica verde, que ele indica que você pode colocar esse arquivo aqui. Então beleza, coloquei, vou deletar minha luz do sol. Então vocês já estão vendo aqui que eu já tenho uma luz bem suave, bem tranquila já para começar a trabalhar. A gente pode sim mudar aqui a intensidade. Uma das coisas que a gente pode fazer é mudar a resolução. Aqui só aceita múltiplos de 2, então eu vou subir para 1024. Se vocês utilizarem um slide, ele já calcula aqui para você, 32, 64. Quanto maior, melhor. Eu vou colocar aqui, ó, 5. Se vocês repararem, ó, quando eu mudar para 1, ele vai escurecer de uma vez e vai voltar a ficar claro. Quando eu colocar 5, vai ficar muito claro e vai escurecer aos poucos. Isso daqui porque a Unreal trabalha meio que como o nosso olho funciona. Ela adapta a luz para o ambiente. Então, por exemplo, quando a gente está num ambiente muito claro e entra num lugar escuro, meio que a gente enxerga tudo meio escuro e aos poucos a gente vai começar a enxergar tudo normal. E quando a gente sai ao sol, a mesma coisa. A gente não enxerga nada, tudo muita luz, e aí nosso olho vai se adaptando. Para quem vai trabalhar com motion, isso não é uma boa opção. Então eu já vou ensinar vocês a utilizarem um recurso, um dos melhores recursos que tem dentro do Unreal, para fazer esse controle. Então, esse recurso, vocês vão ver aqui do lado, e vai digitar Post. Ele chama Post Process Volume. Vocês vão jogar aqui, ó, na viewport mesmo. E esse Post Process Volume é um nome muito comprido, ainda vou ter que falar algumas vezes. Ele tem infinitas opções. Você pode fazer
correção de cor, colocar efeito, colocar profundidade de campo por ele. Porém, ele só afeta onde está esse quadradinho aqui. E o que a gente vai fazer já de início? A gente vai vir aqui, procurar pelo termo Unbound. Assim que a gente digitar, vai aparecer aqui, ó, Infinity Stand Unbound. Quer dizer, ele vai pegar todo o nosso mapa e ele vai aplicar isso em tudo. Então a gente vai clicar e agora a gente vai procurar por uma opção chamada Expose. Então a gente vem aqui, pode navegar por aqui. Como são muitas opções, eu sempre prefiro procurar. Então, Exposer. Digitou aqui. E aqui, ó, compensação de exposição, eu gosto de colocar 1. E aqui em mínimo e máximo, eu gosto de deixar 1 também. Por quê? Eu tô falando assim, olha, você vai compensar o valor de 1, ou seja, totalmente neutro. Porém, você vai poder trabalhar com o máximo de 1 e o mínimo de 1. Ou seja, eu travei a Unreal para ela não oscilar a cor. Tanto que se eu vier aqui no Skylight agora e mudar isso aqui para 5, subiu a luz e não teve oscilação nenhuma. Coloquei 2, baixou a luz, tranquilo, sem oscilação. Por enquanto, acho que eu vou manter com 4 aqui, parece que tá bacana. E vamos prosseguir com o nosso projetinho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a texturização dessa cena aqui. Ela é muito simples, mas materiais é algo extremamente complexo dentro da Unreal. Primeira coisa que eu vou fazer antes de criar um material vai ser uma pastinha. Sempre lembre-se de manter tudo bem organizado. E eu vou chamar de materiais. Cliquei, vou clicar com o botão direito dentro da minha pastinha e aqui vou ter a opção de criar material. Esse material eu vou dar um nome de M_Color Base. M_ é uma nomenclatura universal dentro da Unreal para definir que isso é um material, certo? Às vezes você vai pegar algum projeto, então você pode procurar M_ e você já vai filtrar os materiais para você. Então eu vou dar um double clique aqui e vai abrir essa janela aqui para mim. Essa janela aqui, para a gente navegar, a gente utiliza o botão direito para mexer para os lados e scroll para dar zoom. Certo? Isso aqui é um material da Unreal. Ela trabalha exclusivamente através de Node, a gente não consegue fazer nada fora disso. E com o botão direito a gente tem essa busca que mostra todos os tipos de Node possíveis e impossíveis de serem utilizados. Certo? Eu vou criar primeiro um material bem básico. No teclado de vocês vão apertar 3 e com o botão esquerdo vocês vão clicar. Ele vai criar esse quadradinho. Esse atalho ele é muito bom porque o nome desse quadrado aqui é extremamente extenso. Aqui ele fala Ctrl Alt para mais e ele chama uma constante de 3 vetores, que é um nome extremamente longo para simplesmente falar cor. Sim, posso vir aqui, definir uma cor e pronto. Esse aqui é o nosso preview do material e aqui eu vou me limitar a Metallic, Specular e Roughness. Para isso, eu vou criar como se fosse um slide. Então, eu vou clicar no teclado, número 1. Vou clicar e segurar. E clicar com o botão esquerdo, ele vai criar aqui. Então, ele criou esse node. Eu vou dar Ctrl W. Aqui, para duplicar, é Ctrl W. Vou ligar no Specular. Duplicar. E vou ligar no Roughness. Esses 3 aqui, eu vou deixar um valor aqui do lado, 0.5, de meio termo, só para eu poder controlar depois. E o que acontece? Esse daqui é um material extremamente básico, e geralmente na Unreal a gente não trabalha com o material, e sim com a instância. Porém, para a gente trabalhar com a instância, a gente tem que fazer algumas coisas aqui antes de salvar. Eu vou selecionar esses 4, vou clicar em botão direito e clicar em converter em parâmetro. Certo? Já viram que tudo aqui mudou. E agora aqui eu vou colocar os nomes, tipo color. Vou clicar aqui, o nome aqui, color. Vou clicar nesse que é meu metallic. Vou colocar o nome de metallic. Nesse daqui é meu specular, vou colocar o nome de specular.
E aqui no meu roughness vou colocar o valor de roughness. Então aqui basicamente eu tenho meu material básico, extremamente básico. Eu vou clicar em salvar, ele vai gerar um material para mim. E aqui eu vou clicar no botão direito, criar instância do material, e eu vou nomear de MI Color, por enquanto. E eu posso pegar esse material aqui e aplicá-lo lá no fundo, certo? Quando eu clico 2 vezes no Color Base, ele abre desse jeito aqui. Quando eu clico 2 vezes no material instância, é a mesma coisa, só que ele abre de uma forma que eu acredito que é muito mais amigável para a gente controlar. Então, eu posso clicar aqui na cor e escolher, e vocês vão vendo que aqui vai atualizando em tempo real. Então, lá eu quero colocar um fundo roxo. Deixa eu ver. Tá o azul. Baixar a vibração. Diminuir um pouco a saturação. Beleza. Já tem o material aqui que eu quero. O Metallic e o Roughness Specular eu vou controlar agora. Eu acho que eu vou deixar 0 metálico. Vou aumentar um pouco o Roughness e diminuir um pouco o Specular. Beleza. Aqui ele tá ficando estourado, acho que pela luz aqui do HDRI. Então a gente pode controlar aqui, ó. O 2 tá mais coerente aqui com a cor que a gente colocou, então vou deixar em 2. Agora eu vou criar um material para essas nuvens aqui. Eu vou duplicar, vou criar uma instância da minha instância. Vou deixar esse nome mesmo. Vou clicar 2 vezes. Em Colors eu vou mudar para branco. Vou colocar aqui, eu não gosto de trabalhar com 100% branco. Vou dar um OK. E agora a gente vai texturizar essas nuvens. Eu poderia pegar aqui e ficar jogando aqui nuvem por nuvem. Porém, eu não ia ser prático. Aqui tem poucas nuvens e a gente ia conseguir fazer rapidinho, mas eu quero ensinar vocês a fazer mais rápido quando tiverem instâncias, certo? Eu vou clicar em uma nuvem aqui, e vou com o botão direito, e vou clicar aqui, ó, Browse to Assets. E vocês vão reparar aqui que eu tenho apenas 3 nuvens, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá. Tem várias. Então, eu vou clicar nessas 3 aqui, vou clicar em uma, vai abrir aqui, vou clicar em outra, ele vai abrir outra aba, vou clicar em outra, vai abrir a terceira aba. Vou ver aqui em materiais, e vou colocar o material bem aqui, ó. Coloquei o material aqui, coloquei o material aqui, e vou vir na última aqui, e vou colocar o material. Vou fechar e vocês vão ver que todos já estão com o material branquinho. Beleza? Agora a gente vai fazer o material do avião. Esse material aqui, ele é extremamente complexo, não se assustem, façam passo a passo que eu fizer agora. E a vantagem é que daqui para frente vocês podem salvar esse material, vocês podem criar um arquivo base para vocês, o que eu recomendo, de todos os assets que vocês criarem para vocês dentro do Unreal, tipos de luzes, tipos de materiais, cria num arquivo base e vocês toda vez usem esse arquivo e depois vocês salvam como o projeto, que aí você vai conseguir sempre escalonando seu material. Dentro do Unreal, algumas coisas não são tão simples quanto em outros renderizadores, né? Até porque a gente está lidando com uma engine de jogos, mas o benefício do render, do real time, ele é praticamente assim, vai te conquistar. Então, vão montando tudo de forma organizada, igual eu tô falando aqui, passa para textura, passa para material, que aí, à medida que vocês forem trabalhando dentro do Unreal, isso vai ficando mais fácil para vocês. Eu poderia ter texturizado essa cena dentro do Cinema 4D, mas eu queria ensinar para vocês como criar um material aqui dentro, tá? Vocês podem criar um material lá, pode texturizar, que ele vai importar aqui pro Cinema 4D, mas se vocês quisessem fazer alguma alteração, ou criar um material, importar alguma coisa, é sempre bom a gente saber criar o material. Então, eu vou criar um material aqui, e eu vou chamar esse de M underline de master. Certo? Vou abrir essa janela aqui de novo. Primeira coisa que eu vou fazer já
importar essas duas texturas aqui que eu quero usar. Então, beleza, abri aqui. Vou dar um zoom aqui. Esse aqui uma textura que eu quero usar como roughness. Esse aqui é uma textura que eu quero usar como normal. Já vou ligar essa aqui em normal. Já vou ligar essa aqui em roughness. Aqui, para criar a cor, eu vou segurar o 3 no teclado. Botão esquerdo. Criou a constante de 3 vetores aqui. Esse nome extremamente comprido. Vou clicar em converter em parâmetro. E já vou colocar o nome que eu quero, né? Cor. Então aqui eu já posso até colocar uma cor para visualização aqui e ficando bacana. Então tranquilo, aqui eu já tenho uma cor, eu já tenho o roughness e o normal. Porém, se vocês quiserem escalar, rotacionar essa textura, a parte que começa a ficar um pouco complexa. Então, sigam o passo a passo para vocês terem esse material aí e vocês poderem fazer mais coisas, importar mais texturas e começar o workflow de vocês com Cinema 4D e Unreal, certo? A primeira coisa que eu quero aqui é começar a controlar o V. Eu vou começar com um Node aqui, ó, clicando no botão direito, que chama Custom Rotator. Então eu vou clicar aqui e eu quero que esse input aqui sirva para o meu roughness e para o meu normal map. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui vou clicar em botão direito e vou clicar em Texture Coordinates, isso aqui. E vou ligar aqui. Agora eu vou criar uma instância, um node de 2 valores, que é igual aos outros. Eu vou segurar o 2 no meu teclado, clicar com o botão esquerdo e ligar aqui. E por último, eu vou precisar de um node chamado escalar. Então, vou botão direito, digitar escalar e vou ligar eles aqui. Por si só, isso aqui ainda não está funcionando. Eu preciso criar valores que multipliquem para eu ter um controle. Então, por exemplo, as coordenadas. Eu preciso que ele aumente ou diminua. A rotação, eu preciso que ele gire para um lado ou para o outro. Então eu vou criar alguns controles simples, apesar de já ter muito Node, é bastante útil dentro da Unreal. Então a primeira coisa que eu vou clicar aqui é o tamanho da textura. Então eu vou clicar aqui e vou criar um Multiply. O Multiply aqui, ele entra como uma ferramenta de multiplicação, de matemática mesmo. Então vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E vou criar como é que chama? Um node de um valor só. Então vou clicar ele aqui, botão direito, converter em parâmetro. E vou chamar aqui de escala. Opa! Criei um comentário sobre o meu node, não quero deletar. Escala textura. Beleza. Eu vou deixar esse valor padrão de 1. Tá vendo aqui? Agora, nesse valor aqui, para um Unreal entender que ele tem que rotacionar para um lado ou para o outro, a gente pode colocar o valor de 0.5 em 1 e menos 0.5. Que é o jeito que a Unreal entende que se ele gira para um lado, ele tem que fazer um input de valor negativo do outro. Certo? E agora aqui para o ângulo de rotação, eu vou fazer a mesma coisa que aqui. Vou colocar um Multiply. Vou dar um input aqui no A. Vou dar um input aqui. E vou criar um parâmetro igual eu tinha colocado aqui. Esse daqui, deixa eu ver. Isso, esse aqui vai ser o parâmetro que eu vou colocar, que vai chamar rotação. Eu esqueci de falar essa parte aqui. Então, rotação. E eu vou colocar um valor definido aqui de 45. E aqui eu vou colocar um multiplicador bem pequeno para a gente ter a rotação já pelo
pelo ângulo. Então, eu vou colocar aqui ponto 0025. Isso. E todos os valores que tiverem aqui vão ser multiplicados por 0025 e vai me dar o ângulo de rotação. Uma coisa que eu gosto muito é controlar a intensidade das minhas texturas. E para isso eu vou criar alguns nodes que me permitam fazer isso. Novamente eu vou usar o Multiply. E aqui, vou criar uma constância aqui segurei o número 1 no meu teclado, cliquei no botão esquerdo e vou converter para parâmetro e vou falar que isso aqui é intensidade do roughness. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o normal map. Porém, o normal map não aceita o multiply. A gente tem que usar um node que chama flatten normal. E aí, basicamente, ele faz a mesma coisa. Eu vou clicar aqui, vou fazer um node lá, eu vou chamar de node de um valor só, que é o do número 1, botão esquerdo, vou converter para parâmetro e vou chamar de intensidade normal. O que acontece? O nome desse aqui chama-se achatar normal, né? Então, todo valor que eu colocar aqui, ele vai diminuir. Então, se eu aumentar o valor, ele vai diminuir mais a intensidade do normal map. E não fica muito intuitivo pra gente. Então, o que eu vou fazer aqui para ficar algo mais intuitivo? Vou criar um node que chama -1-. Vou clicar aqui, vou clicar aqui. E agora, todo valor que eu colocar aqui, por exemplo, 1, ele vai me jogar o normal map nessa intensidade. Se eu jogar 2, ele vai aumentar. Então, antes, se eu jogasse 2, ia ficar mais achatadinho. Então, para ficar mais intuitivo, eu coloquei isso daqui. Agora, a gente só precisa organizar os nodes para ele aparecer de forma bacana lá. Então, vamos ver aqui. Eu vou chamar isso daqui de... A gente pode organizar por aqui. Aqui, a gente vai chamar esse grupo aqui de normal. Esse grupo aqui de rough. E esses aqui, já que tá com nome tranquilo, não vou mexer não. Então, core, intensidade do roughness, intensidade. Tá bacana. Vou salvar. E agora eu vou criar uma instância desse material master. Eu vou até renomear ele aqui para MI Master Color. Vou jogar aqui no meu aviãozinho. Vocês vão ver que a textura está extremamente grande e o normal map está muito forte. E agora, 2 cliques aqui, a gente vai passar a visualizar isso em tempo real. Então, vamos ver. Eu não quero essa cor, já vou mudar. Eu quero um amarelo. Um amarelo bem alaranjado. Amarelo bem alaranjado é a melhor cor que tem, hein? E agora, vou controlar a intensidade do roughness. Vocês podem ver ali que ele está bem brilhoso. E agora ele está bem fosco. Deixar mais pro fosco. A intensidade do normal, aqui eu posso aumentar. Ele fica extremamente enrugado. Eu posso ir diminuindo para deixar ele quase liso. Então, olha, a escala aqui a gente também pode mudar um pouco, hein? Então vou aqui em escala da textura. Deixar a escala um ponto que me agrade. Aqui ficou bacana, ó. Acho que a gente pode mudar aqui.
Uma coisa que eu tô percebendo aqui que eu esqueci de mexer no Metallic em alguns outros parâmetros. Então a gente vai ver aqui em hierarquia, MMaster, aqui ele mostra de onde ele descende, né? Como ele é uma instância, ele tem um material que ele vem, então a gente vai clicar aqui e agora eu vou criar essa instância aqui, esse node de um valor só pro Metallic e outro pro Specular. Como eu já tinha feito anteriormente, converte em parâmetro. Esse daqui, que é do Metallic, vou colocar o nome de Metallic. E esse daqui também vou converter para parâmetro. E eu vou chamar de Specular. Certo? Vou salvar. Quando eu voltar lá na instância, isso aqui já vai estar atualizado. Eu já vou ter esses parâmetros aqui para eu mexer. Então, vamos lá. O Metallic está em 0. Vou aumentar um pouco. O Specular também está em 0 agora. E eu vou aumentar. Então, vocês estão vendo aqui que eu posso alterar tudo da textura. E fica... A gente consegue visualizar em tempo real. Essa cor aqui eu vou deixar um roxo mais fechado. Ok? E agora a gente vai ver a nossa animação e renderizar. Quando a gente importou o arquivo lá do Cinema 4D, ele criou várias pastas de geometrias, dos materiais. Na verdade, materiais eu criei. Materiais, se tivesse algum material, ele criava uma pasta chamada materiais, mas como não tem, não criou. Mas ele tem essa aba aqui, animação, onde tem todas as animações que foram feitas. Ele, aqui dentro do Unreal, ele chama de Level Sequence. Então a gente vai clicar 2 vezes. Eu vou jogar aqui pro lado, deixar lado a lado aqui para vocês verem. Vamos ver aqui, chega para cá. Beleza. E aqui em perspectiva, eu vou mudar para Cinematic, que a partir de agora a gente tem o controle para dar play. Aqui eu vou adicionar câmera Cut Track. Assim que eu adicionar, eu vou clicar aqui em câmera e vou clicar na minha câmera aqui, ó. Tum. Feito isso, eu vou clicar aqui nesse ícone para ele visualizar a câmera e pronto. Aqui ele mostra a câmera ou não. Então a gente liga para ela vir aqui para essa viewport. Se tiver com valor que fora da animação, ela não mostra, tá? Então só mostra quando tiver tudo certinho. Então aqui a nossa animação já está acontecendo em tempo real. Aqui deu algum probleminha, mas eu sei que foi. Eu vou até corrigir, vou deletar aqui. Nesse Camera Cut, eu vou voltar aqui para o frame 0. Vou adicionar a câmera para ela funcionar durante toda a sequência. Então agora se eu clicar aqui, não vai acontecer aquele errinho. Porém, se vocês repararem, aqui antes de acabar a animação, tinha uma nuvem grande que passava lá no Cinema 4D. Vou até mostrar aqui para vocês. O avião vai para trás. E aqui, ó, passa uma nuvem, né? E aqui na Unreal não tá acontecendo isso. Mas se você reparar bem, a nuvem passa, mas ela tá muito pequenininha. Então, por que isso está acontecendo? Porque a Unreal também não reconhece o parâmetro freeze do Cinema 4D. Ele conhece, mas assim, dá problema, né? Na viewport ele mostra, na renderização ele não mostra. Então eu vou ensinar para vocês aqui, eu vou alterar, vou clicar aqui nessa minha nuvem, eu vou vir aqui em coordenadas e vou dar um unfreeze. Opa, não é essa nuvem, é essa nuvem aqui. Vou dar um unfreeze e beleza. Vou em File, Save Project Cineware e vou salvar por cima. Quando eu fizer isso, Unreal não faz o update, né? Não faz o live link automaticamente. O que eu tenho que fazer é vir nesse arquivo aqui que ele cria, tá escrito o nome do arquivo do Cinema 4D, entre parênteses, Data Smith Scene,
E a gente vai clicar aqui em Reimport e eu só vou clicar para ele importar. Então as alterações que aconteceram, ele já identificou e corrigiu aqui para mim, mas não perdeu as coisas que eu fiz. Então é quase um live link, só que precisa do update ser feito manualmente. Então a gente vai clicar aqui, travar a câmera para a gente ver e vamos ver se a nuvem consertou. Então vocês estão vendo essa animação toda em tempo real. Vou deixar isso aqui em looping. E o que a gente pode fazer aqui ainda? Se você quiser, você pode renderizar, ele já trava aqui no frame rate do documento que a gente importou. Mas se eu quiser passar para 120 frames, ele converte tranquilamente, fica extremamente suave. Eu não gosto muito. Eu gosto muito de Cinematic 24 frames. E mais para esse tipo de coisa, para nem ter uma fluidez tão grande quanto 60 e eu gosto de deixar em 48. Eu acho que é bem bacana utilizar esse frame rate. Agora que a composição ela passou para quantos? 318 frames. E a gente vai renderizar isso aqui e vamos ver em quanto tempo. Então, para a gente renderizar, primeiro eu vou salvar aqui as alterações que eu fiz. E a gente vai fechar, clicar em Windows. Deixa eu aumentar isso aqui. Clicar em Windows, Cinematic, Movie Render. Eu não sei nem falar essa palavra. Mas a gente vai clicar aqui em Render. Ele já vai ter a sequência que a gente trabalhou agora. A gente vai clicar aqui, ó, Unsave Config, né, de Configuration. E aqui, uma sequência de JPEG. Vou deixar tudo do jeito que tá, não vamos me aprofundar. Mas eu vou mostrar para vocês a resolução de saída, que é Full HD. Vou aceitar e vou pedir para renderizar na minha máquina. E vamos ver em quanto tempo ele vai renderizar esse material. Então aqui ele está na contagem. 10 segundos. Eu acho que a animação completa em 10 segundos está bacana. A gente vai clicar aqui e ele vai mostrar todos os JPEGs, tá? Vou mostrar para vocês que está realmente em Full HD. E que já renderizou todos. Inclusive aqui deu 319 frames em 10 segundos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Muito obrigado pela paciência. E se vocês quiserem mais dicas aí de Unreal, deixa nos comentários, sugestões. E se você gostou, deixa o seu like aí, tá bom? Grande abraço, até mais.